Esta noite deu uma chuva tão grande com vento, dona, que tu não vai acreditar o que é que aconteceu, dona. E o que foi que aconteceu? Dona, esse vento pegou um ônibus cheio de aluno, dona. Levou ele, jogou ele, dona, lá numa ilha, dona. E os bichinhos, os alunos tiveram que voltar tudo nadando, dona. Só não vai acreditar. O vento pegou a casa do seu Zé, levou essa casa por cima, dona, deixou lá no campo de futebol. Dona, e o incrível é que levou a casa com tudo. Com geladeira, com fogão, com cama. Os meninos que estavam dormindo na hora na rede, dona. Levou a casa com tudo, dona, e deixou lá no campo tudo certinho, direitinho, dona. Foi incrível, dona. Foi bom mesmo, sabe para quem foi? Foi para os agricultores, né? O lavrador que planta. Olha, quem plantou ontem à tarde, viu, milho, feijão, essas coisas, dona. Dona, foi tão bom que com a chuva que deu esta noite, dona, olha, os pés nasceram, dona, cresceram, deram fruta, dona, amadureceram. E hoje, dona, nós já vamos comer, dona, dessas frutas, dona, ó.